Rodrigo vai desabar em lágrimas depois de confirmar o que ele já imaginava há dias, que Júlia realmente é a sua filha primogênita com Ana. Quando Manu conta a verdade para o amigo e meio-irmão, Rodrigo lamenta, dizendo que se Ana tivesse contado antes para ele essa história toda, ele teria feito de tudo para que eles ficassem juntos e para que Júlia tivesse seus pais unidos. Manu fala: Rodrigo, eu preciso dizer, quando a Ana marcou com você em Gramado antes do acidente, se você visse a esperança dela, para ela era tão importante poder falar a verdade, poder desfazer essa maluquice toda, sabe? Você sabe, se libertar. Rodrigo responde aos prantos que ele teria feito tudo se Ana tivesse dito que ela estava grávida, porque ele nunca deixaria essa tragédia acontecer, pois ele estaria ao lado dela para tudo. Manu não se aguenta e começa a contar. Ai, Rodrigo, eu não sei o que te dizer, mas essa história começou há muito tempo. Muito tempo antes da minha mãe se casar com seu pai, da gente se conhecer. O modo como minha mãe responsabilizava a Ana por tudo lá em casa, a expectativa dela em cima da minha irmã. Às vezes tem coisas que a gente acha que é o amor, mas não é não. Era muito pesado pra ela, sabe? Ter que dar conta dos sonhos da minha mãe. De ser sempre perfeita, sempre atleta, sempre a campeã. Rodrigo confirma que ele percebeu essas atitudes de Eva desde quando ela, Manu e Ana chegaram para morar com ele e seu pai. E Manu continua contando que essa história da Ana parece ter acontecido na mesma hora em que os pais deles descobriram que se odiavam e não podiam olhar um para a cara do outro, o que fez com que Eva se visse falida e sem nada. Rodrigo afirma que seu pai não podia ter feito isso e que ele agiu de muita má fé nessa hora. E Manu continua explicando o lado da irmã, dizendo que depois que a Ana descobriu que estava grávida, foi aí que tudo virou de cabeça para baixo, pois ela ainda tinha o contrato com o patrocinador, que naquele momento era tudo que elas tinham, o que fez com que Eva resolvesse pressionar mesmo Ana a jogar duro nas quadras para elas continuarem os jogos. Manu conta que Eva disse que esse bebê iria atrapalhar a carreira da filha e acabar com tudo, fazendo com que Ana fosse ainda mais refém de Eva, já que ela pensou primeiro na família do que em si mesma. Rodrigo diz que ele sabe de tudo isso e que ele sabe bem como Ana é, mas que ele não aguenta ver a amada nessa situação e que é muito duro ver Ana naquele jeito e não poder fazer nada por ela. Ele começa a chorar ainda mais e Manu fala: Rodrigo, eu tenho certeza que se a Ana pudesse, ela levantaria dessa cama agora e te pediria 1 milhão de desculpas. Mas como ela não pode, eu vou fazer isso por ela. Perdoa minha irmã, Rodrigo. Mesmo com todas as dificuldades dela, ela lutou até o final. Ela queria fazer de tudo para ficar com a Júlia. Afinal de contas, a pressão era muito maior. E a Eva nem sequer queria ter esse bebê com elas. Rodrigo diz entender e perdoar Ana na hora, dizendo ainda que, ao contrário de Eva, ele sempre soube que Ana nunca foi perfeita. E que desde o começo ele acredita ter se apaixonado pelos defeitos dela. Pois mesmo com esse jeito dela, confuso e até mesmo imaturo às vezes, isso nunca fez com que ele deixasse de gostar dela, mas muito pelo contrário, fez ele se apaixonar cada dia mais pela jovem. E no vídeo de hoje, ainda teremos Rodrigo ficando feliz em descobrir que é pai, Vitória mostrando para Eva que ela pode ser ainda pior do que já é em uma discussão muito séria, e ainda Rodrigo contando para Jonas que é pai de Júlia e sofrendo sérias consequências por isso. Mas antes de continuar, se você quer ficar por dentro de todas as notícias de A Vida da Gente, então já clica no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho, assim sempre que sair um vídeo novo, o YouTube irá te avisar. A propósito, vocês acham que Jonas deveria aceitar a filha de Ana em sua casa? Ou que ele deveria expulsar Rodrigo de sua casa para o rapaz viver a própria vida dele? Me conte aqui embaixo também nos comentários de que cidade você assiste a novela. Agora voltando ao resumo, Manu fica muito feliz em descobrir que Rodrigo ama Ana de verdade, mesmo com todos os defeitos de sua irmã, e avisa que Ana gosta muito dele. E depois que Rodrigo descobrir toda a história de Ana, ele se vira para ela e diz: E agora, Ana, como é que eu vou fazer para ficar com você? Para ficar sem você assim, com a Júlia ainda pequenininha desse jeito? Manu coloca as mãos no ombro de Rodrigo e avisa que ele não tá sozinho.
nem ele e nem Júlia, porque ela tá ali e Iná também está com eles. Rodrigo enxuga as lágrimas e, ao ver o apoio que ele tem da família de Ana, Manu continua: se você precisar de qualquer coisa, de apoio, de carinho ou de experiência, a Júlia é como se fosse uma filha para minha avó, e para mim também. Eu tô com ela e tô com você. Você não tá sozinho, eu tô com você, ok? Rodrigo abraça a Manuela e se sente totalmente acolhido pela pessoa mais carinhosa e mais doce da trama. O pai de Júlia agradece a sua meia-irmã por tudo e ela pede para Rodrigo tentar descansar um pouco, pedindo em seguida, ainda preocupada: Rodrigo, eu fiz o que eu fiz porque eu sei que a Ana teria feito o mesmo, mas eu queria só te pedir uma coisa. A partir de agora, tenta conduzir as coisas com mais calma em relação à minha mãe, tá? Rodrigo concorda e avisa que no dia seguinte ele vai até o advogado para tentar se informar do que é possível fazer num caso desse, avisando que em momento algum ele vai querer punir ou prejudicar a Eva. Nesse momento, Manuela acaba revelando, mesmo que com dificuldade, que ela está se convencendo cada vez mais de que sua mãe não é muito equilibrada e que ela tem sérios problemas que a fazem ser daquele jeito meio louco. Rodrigo afirma novamente que em momento algum ele vai querer prejudicar a avó de sua filha e que na verdade ele só quer o que é dele por direito, deixando Manu mais aliviada. Fernanda chega e dá o seu apoio a Manuela por tudo o que aconteceu, mas em seguida vai embora com o seu irmão, que avisa que vai contar tudo pra ela no caminho pra casa. Só que não dará tempo nem deles chegarem no carro, já que antes mesmo disso acontecer, Rodrigo conta que é pai de Júlia e deixa sua irmã boquiaberta, não sabendo nem como se expressar. Ela diz: Meu Deus do céu, Rodrigo, você é pai? Como é que você tá se sentindo? Rodrigo não conseguirá explicar os seus sentimentos, dizendo que é uma mistura de estar emocionado, arrasado e com medo por ter descoberto de uma hora para outra que ele virou pai e sozinho no mundo. Nanda avisa que o irmão não está sozinho e que ela está com ele, mas mostra ser contra Júlia ao dizer que o irmão não é obrigado a assumir uma criança que caiu de paraquedas na vida dele. Rodrigo mostra nesse momento ser muito adulto ao responder com tanta sabedoria e responsabilidade que ele não está sendo obrigado a nada e que ele só está fazendo isso porque ele acha certo, sem se sentir obrigado. Nanda fica orgulhosa de seu irmão querer criar a filha com tanta garra, dizendo que ela fica até com ódio dela ser a mais velha, mas o seu irmão mais novo parecer o mais adulto. No outro dia, Rodrigo vai conversar com o seu tio Lourenço, mal sabendo ele que Lourenço é a última pessoa que gostaria de falar sobre filhos. Rodrigo pede para conversar com o seu tio e os dois se sentam, onde Rodrigo conta tudo o que aconteceu e o que ele descobriu, inclusive o fato dele ter uma filha. Lourenço não consegue esconder a sua cara de surpreso e Rodrigo conta que nem conseguiu dormir direito à noite, pensando no que isso significa e o que vai ser dali pra frente. Lourenço ficará literalmente sem palavras, não sabendo o que dizer ao sobrinho, e em seguida ele acaba mostrando a opinião dele em relação a isso, dizendo que Rodrigo não pode se jogar desse jeito nessa história toda. Rodrigo afirma que ele não tá se jogando em nada e que a Júlia é a sua filha. Mas Lourenço explica que tem outras pessoas envolvidas nisso e que são muito mais capacitadas do que ele para criar esse bebê, como Eva, por exemplo. Rodrigo diz que Eva é uma louca e acaba se estressando com o posicionamento de Lourenço, que vai deixar claro que ele pensa sobre ter filhos. Rodrigo se levanta e decide terminar a conversa ali mesmo, já que ele acabou de descobrir quem é o seu tio realmente. Lourenço percebe que falou besteira pro sobrinho, mas já será tarde demais, pois Rodrigo vai embora mais chateado ainda, já que a única pessoa que ele confiava de sua família para falar sobre esse assunto, além de Nanda, foi contra ele assumir a própria filha. No hospital, Eva estará com Ana ao lado de sua cama conversando com a filha até Manu chegar. Eva diz que ficou sabendo que Manu permitiu a visita de Rodrigo e se enfurece, tendo uma pequena discussão com Manu no quarto, proibindo a entrada de Rodrigo novamente. Manuela acaba ficando no lugar de Eva, enquanto sua mãe volta até a escola de tênis de Vitória para conversar com a megera. Eva aparece na grade da quadra, dizendo que ela foi até ali porque a treinadora não voltou mais ao hospital.
mal sabendo ela que Vitória não voltou mais porque ela desistiu totalmente de Ana. Eva pede para conversar um pouquinho com Vitória e explica para a treinadora que ela encontrou uma matéria no jornal de um caso em que um rapaz ficou em coma por 4 meses e que ele acordou se recuperando completamente, sem sequela nenhuma. Mesmo nesse momento, Eva vai continuar na esperança de que sua filha volte a jogar e se torne uma jogadora de sucesso, não pensando sequer no que Ana quer para sua vida. Eva diz que a Ana delas é uma guerreira, mas Vitória interrompe a companheira de trabalho e diz de forma bem direta: "Lamento dizer isso, Eva, mas é importante que você entenda. Não existe mais a nossa Ana. Eu desci desse bonde um pouco tarde demais. Fala a mim, ok? Eu deveria ter pulado fora no momento exato em que você se submeteu aos caprichos de sua filha de levar a sério essa história absurda. E nós chegamos aonde chegamos." Eva diz que Vitória não pode estar falando sério e a treinadora pergunta de forma cética se Eva acha mesmo que Ana vai acordar a qualquer momento e que ela vai jogar tênis como antes. Eva se irrita e responde que a filha dela é uma guerreira, acusando Vitória de a treinadora ter se aproveitado da jogadora em todos aqueles anos, afirmando que Ana vai dar a volta por cima e que ela vai fazer Vitória engolir a ingratidão dela. Eva volta para o hospital e começa a contar para sua filha o que ela descobriu naquela manhã sobre Vitória. O que o público já viu desde o início, que é o fato de Vitória ter uma frieza incompreensível. Eva começa a culpar no final das contas apenas a Manuela, falando mal da sua filha mais velha para a própria Ana. O Dr. Lúcio chega nessa hora e escuta uma parte da conversa, ficando indignado com o estado mental de Eva, que certamente é conturbado e nem um pouco normal. Ele acaba encontrando Celina no corredor do hospital e pergunta a ela há quanto tempo a amiga conhece Eva e qual a relação dela com Ana. Celina conta que ela se considera uma tia postiça para Ana e que ela só trombava com Eva nos eventos de família como Natal ou jantar em família. Lúcio fala: "Eu acabei de ouvir por acaso uma conversa da Eva com a Ana na UTI agora há pouco. E eu tô muito preocupado com o estado psicológico dessa mulher. Ela parece completamente fora da realidade." Celina não se surpreende e explica que isso Eva sempre foi: delirante, megalomaníaca e obcecada pela filha. E que ela acha que essa tragédia que aconteceu com a Ana foi apenas um empurrãozinho que faltava para ela desabar na loucura. Lúcio mostra se importar demais com o caso de Ana e fala que ninguém está preparado para ter uma perda como essa. Não tão de repente, e que disso ele entende porque ele pode falar de perda mais do que ninguém. Celina consola o amigo e revela ao público o fato de que seu amigo já teve uma esposa que também trabalhava no hospital, mas que também perdeu ela num passado. Celina diz: "Eu imagino, 1 ano é muito pouco para um luto como esse, até mesmo para mim. Não tem um dia que eu não me lembre da Isabel, das nossas conversas, no café, na cantina, no intervalo do plantão." Lúcio concorda e sorri dizendo que ele sentia até um certo ciúmes das amigas. Ele desabafa com Celina dizendo: "Isabel não era só a minha esposa. Ela também era a minha melhor amiga. Essa vida não é mole não é fácil. Acho até que por conta disso tudo, apesar de tanta dor, eu me compadeço a estudar essa dor dessa mulher." Celina apoia o amigo e diz que ela tem certeza de que quando essa dor passar, ele vai encontrar uma pessoa maravilhosa para refazer a vida dele. Numa clínica, como combinado, Cris consegue levar o seu marido para uma consulta, onde Jonas será avaliado para saber se ele ainda possui condições de reverter a sua vasectomia para ele ter o seu filho que Cris sonha tanto em ter. Mas as notícias não serão nada boas para a loira e maravilhosas para Jonas, já que o doutor explica: "Então, infelizmente o prognóstico não é o melhor, já que a reversão não é aconselhada quando se trata de uma vasectomia com mais de 15 anos. As chances de uma gravidez nesse caso é praticamente nula." Jonas pergunta se ouviu direito, querendo saber se não tem mais condições de ter um filho, mas o médico avisa que por outros métodos seria possível, mesmo que com uma chance remota. Cris até se anima no começo, quando descobrir que as chances aumentam um pouco, mas ela ficará desapontada por ver que engravidar de seu marido
e dar o famoso golpe da barriga nele será muito complicado, principalmente porque Jonas pode ter a sua saúde seriamente prejudicada por conta disso. Rodrigo aparece no escritório do advogado para conversar com o profissional e descobrir o que ele poderá fazer em relação à sua filha, que descobriu recentemente que existe. Rodrigo pergunta quais são os direitos dele e as chances dele ganhar a guarda de sua filha. O advogado explica que eles primeiramente têm que entrar em um pedido de paternidade e que em alguns dias, com o teste de DNA nas mãos, o juiz reconhece a nova filiação e determina a retificação do registro de nascimento da criança. Rodrigo pergunta sobre Eva, querendo saber o que aconteceria com a avó de Júlia, já que ele não tem nenhuma intenção de prejudicá-la, porém, o advogado avisa que Eva seria uma ré primária e teria alguma pena de prestação de serviços comunitários. Rodrigo tenta livrar a pele de Eva a todo custo, mas o advogado avisa que, de qualquer forma, Eva terá que responder pelo crime de alteração de certidão quando Rodrigo for comprovado ser o verdadeiro pai da criança. O rapaz avisa que vai tomar as providências necessárias e que ele retorna assim que possível. E fora do escritório, Nanda pergunta o que o irmão pretende fazer agora e Rodrigo responde: "Bom, a parte mais difícil vai ser ir até o escritório falar com o papai, né? Agora eu não tenho nem pra onde ir com a Júlia, né, Nanda? Eu sei que agora minha vida vai mudar muito e que eu vou ter que procurar um emprego, correr atrás das minhas coisas, mas num primeiro momento eu vou precisar de um apoio, você entende?" Nanda torce pro irmão, mas avisa que essa conversa vai ser muito difícil, o que não deixa de ser verdade. Rodrigo vai até a empresa de Jonas e se senta nervoso na frente de seu pai, apesar de Jonas acreditar que ele estaria ali para pedir de volta para trabalhar na empresa depois de ter se demitido em uma antiga briga com seu pai. O rapaz estará lá por outro motivo e Rodrigo fala: "Eu preciso saber se eu posso ou não contar com seu apoio. E desculpa, mas eu não vim aqui para falar de trabalho. Eu vim aqui porque... Eu vou tentar ser mais direto no assunto, até porque não tem outro jeito. Eu descobri que eu tenho um filho, pai. Na verdade, uma filha. Ainda pequena, é Júlia. Júlio o nome dela." Deixando Jonas sem reação e Rodrigo preocupado com o que vai ser dele agora, já que seu pai pode ter uma boa reação ou a pior de todas. Mas e aí, pessoal? Vocês acham que Jonas vai aceitar ter a filha de Ana dentro da sua casa? Sim ou não? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, ela é muito importante pro vídeo. E tem mais novidades de A Vida da Gente. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela. Inscreva-se no canal para não perder nenhum acontecimento da sua novela favorita.